Saia da zona do medo e comece a investir sem medo. Se você já fez um bolo, sabe que no início é fundamental uma receita para você saber os ingredientes, as medidas, o modo de fazer. Com os investimentos acontece do mesmo modo. Sem a receita, você não vai saber nem por onde começar. Nesse vídeo, vou te dar um guia do passo a passo para você não perder tempo e começar hoje mesmo. Antes, se você ainda não é inscrita neste canal, se inscreva. Sua inscrição é fundamental para que esse canal cresça e possa impactar a vida de outras mulheres. Ative o sininho e deixe o seu like e comente. Você agora vai trilhar pelo caminho do investimento e para isso deve prestar muita atenção aos passos que vou te dar. O primeiro passo, zerar as suas dívidas. Essa é a razão pela qual muitas brasileiras têm perdido noites de sono. Uma palavrinha com 7 letras que gera arrepios na espinha de muitas. As dívidas tendem a virar uma bola de neve com o passar do tempo, tornando cada vez mais difícil você se livrar delas. Exemplo, uma dívida certamente vai ter juros mais altos do que os investimentos. Por isso que nós aconselhamos você a primeiro quitar as dívidas e só dar o segundo passo, que é aprender a investir. Por isso que é salutar você saber disso. Elimine as suas dívidas para começar a investir. Segundo passo, mentalidade próspera. Você já deve ter ouvido falar que é fundamental ter uma mentalidade positiva para alcançar a prosperidade. Mas você deve ter pensado, nossa, isso é muito difícil, isso não funciona comigo. Isso é para as pessoas que não têm os problemas que eu tenho, que já nasceram com positividade na veia. Mas, na verdade, é que a mentalidade de prosperidade é treinável. E como se você fosse correr uma maratona e nunca correu antes na vida. É preciso treinar para ganhar resistência e velocidade. Não será correndo apenas um dia que você terá, ou melhor, estará apta a correr uma maratona, mas o treino diário e colocando muita energia. Dessa forma, na arte de pensar para planejar e construir uma vida dos seus sonhos, é necessário treino constante. Para investir, é necessário uma mente positiva, onde deve colocar seu dinheiro, conter a ansiedade de resgatá-lo antes do tempo, cumprindo planejamento a médio e longo prazo. Comece a ter mindset. Para investir, você precisa ter uma mente que planeja para os imprevistos e estar preparada para qualquer eventualidade e uma qualidade de vida no futuro. 3 fatores a considerar: rentabilidade, risco e liquidez. Exemplo, quando você for escolher um investimento, você precisa saber qual a rentabilidade dele, se ele tem um risco baixo, médio, alto risco e se ele tem liquidez. O que isso quer dizer? Que tem títulos que têm vencimentos diários e tem títulos que você vai ter que observar o prazo no momento da aplicação. Então, se você resgatar um título que tem um vencimento certo, você vai perder aquela remuneração, aquele percentual do momento da aplicação que você visualizou. Então, se você quer liquidez, contrate um título que tenha remuneração diária ou respeite o prazo. Existe título com vencimento a 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Porém, isso deve ser vinculado à sua necessidade. O terceiro passo, criar uma conta numa corretora de investimentos. Como funciona? Você vai no Google verificar quais as melhores corretoras para você. Escolha lá as 3 primeiras corretoras mais top do Brasil atualmente. Isso é um critério para você escolher a sua corretora. Também você pode no Google escolher quais são os melhores bancos digitais para começar a investir. E ali você vai investigar, vai verificar se cobra alguma taxa por alguns serviços, como é a
quando você faz resgate, o prazo que o seu ativo vai cair na sua conta. Verifique tudo isso. E quais os ativos financeiros que eles trabalham. Há diferença entre uma corretora e também há entre as corretoras e há diferença entre os bancos digitais. Por isso que você deve escolher antes de abrir uma conta. Se você achar conveniente, você também pode ter 2 contas nas corretoras. Atualmente, e também no banco digital, atualmente não é cobrado nenhuma taxa para você abrir a sua conta. Porém, na hora da aplicação, na hora que você tiver a remuneração, ou melhor, o seu capital para investir, verifique dentre essas corretoras que você já abriu, qual está pagando melhor pelo seu capital, correto? Segundo critério, vantagens. Veja quais são as vantagens entre uma corretora e outra. Por exemplo, no banco digital, tem algumas que você não precisa fazer absolutamente nada para investir o seu capital. Bastou você transferir, o seu capital já está investindo. Ela já tem uma remuneração diária. E outras você precisa ir lá aprender a aplicar. Então, isso é uma das vantagens que você deve observar para que você abra a sua conta numa boa corretora ou num banco digital. E quais os cuidados que você vai ter? Principalmente, você tem que tomar cuidado de quais as taxas que são cobradas para cada ativo financeiro que você vai aplicar. Cada ativo, por exemplo, o Tesouro Direto tem uma taxa quando você fizer o resgate, o CDB tem outra. Para você começar a aplicar também na renda variável, tem cobrança. Então, verifique entre uma e outra, e algumas eles isentam totalmente você para te impulsionar, para te ajudar você a escolher por essa corretora. Então, tome esse cuidado. Pesquise antes de começar a aplicar. Importante é você saber as vantagens e desvantagens de você ter uma conta na corretora ou no banco digital ou no banco tradicional. A dica que eu deixo aqui para você. Nos bancos tradicionais, você jamais vai conseguir a mesma rentabilidade, quer seja nas corretoras, quer seja nos bancos digitais. Para você ter a mesma rentabilidade, você vai ter que ter um capital muito alto, por exemplo, 100, 200, 300 mil reais, para o banco tradicional te dar a remuneração que as corretoras e os bancos digitais oferecem. Então, se você tem apenas 100 reais para investir, você já vai ter uma boa remuneração, uma boa rentabilidade, seja nas corretoras, seja nos bancos digitais. Com 100 reais, você nem consegue aplicar nos bancos tradicionais. Então, isso é uma das desvantagens. Outra desvantagem que você tem que saber: no banco tradicional, se você tiver um investimento que ultrapassam a 250 mil reais e esse banco vier a ter algum problema de falta de liquidez, o Tesouro Nacional, ou melhor, o fundo FGC, vai o quê? Ele só vai te devolver até 250 mil reais. Por quê? Porque você é vinculado, o seu CPF, a uma instituição. Agora, se você tiver mais de 250 mil reais dentro no banco digital e aplicou seus investimentos em várias instituições financeiras diferentes, seja no banco digital, seja nas corretoras, você vai ter a garantia de que até 250 mil reais por CPF e instituições você tenha o seu capital de volta, garantido. Então, isso é uma diferença gritante que muitas pessoas acabam não migrando para as corretoras ou para o banco digital por desconhecer essa informação. Elas acham que por conseguirem ir numa agência física, elas têm garantia. E essa garantia não existe. Fique atenta a essa informação. Aplique o seu capital e preserve, faça a diversificação por instituições financeiras distintas. Se você quiser ficar dentro das instituições financeiras, você vai ter que abrir várias contas dentro de várias instituições e enquanto na corretora basta você ter apenas uma única conta ou no banco digital a mesma coisa. Concluindo, siga esses passos e você verá sua vida financeira dar um salto gigantesco. Construa o seu futuro
de liberdade e conforto. Acredite que você é poderosa para alcançar uma vida livre de preocupações e aproveitando as melhores experiências dessa vida. Agora é com você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!